não sei se você viu, dias atrás eu gravei um programa aqui no canal BBHQs falando sobre esta coleção maravilhosa aqui, a coleção Marvel Deluxe, que eu adquiri recentemente. E é o seguinte, eu resolvi que eu vou fazer resenha aqui no canal de todinha ela. Vou fazer resenha, vai ter playlist aqui no canal para você acompanhar e você vai saber, vai levar um tempo, né? Porque afinal de contas são 53 números. Ela tem duas séries específicas ali, o Justiceiro e o Demolidor deixa separado, mas tem a série principal dos Vingadores e eu vou começar por aí a fazer as resenhas aqui no canal. Então toda semana vai verificando aí, já clica no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e vai acompanhando, porque vai ter resenha da série todinha. Eu vou fazer resenha de todos os quadrinhos da série Marvel Deluxe, começando pela série dos Vingadores, que é a série principal, e depois voltando. Tem alguns números que inclusive eu não vou fazer resenha aqui, porque já fiz. É o caso de Planeta Hulk, Hulk contra o Mundo, tem outras séries aí, mas no geral eu vou fazer de todo o resto. O fato é que depois de algum tempo você vai ter aqui playlist com toda essa fase aí da Marvel Deluxe organizada e tal. E aí por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando tudo isso porque eu li Guerra Secreta, que é um material importante para compreender toda essa fase, principalmente escrita pelo Brian Michael Bendis, né? O Brian Michael Bendis é um dos principais, talvez o principal articulador de toda essa etapa aí dos Vingadores e tudo mais, é o principal articulador, certamente. E aqui a gente tem uma história muito importante, eu quero comentar ela com você. Talvez você não conheça essa história, já ouviu falar de Guerra Secreta, tem as Guerras Secretas lá dos anos 80, tem as Guerras Secretas de Jonathan Hickman 2015. Esse material originalmente saiu ali no começo de 2002, 2003, por aí, 2003 eu acho, tá? 2003 saiu essa série aqui, Guerra Secreta, tudo no plural, tá? E eu vou trazer a resenha aqui, o review pra você, para que você fique sabendo. Antes, deixa eu te convidar a entrar no canal de Telegram aqui do BBHQs, para você receber as notificações de quadrinhos com bons preços e ofertas, tá aqui na descrição. Esse material aqui é o número 33 da Salvat, tá? E dá uma olhada aqui na descrição que pode ser que tenha o link para você adquirir esse trabalho. Já de antemão eu recomendo. Eu vou falar aqui sobre a arte que nós temos aqui, o Gabriele Relotto fazendo a arte. Uma arte muito bonita, mas eu tenho críticas a ela. É uma arte muito bonita. Indiscutivelmente uma arte muito bonita, mas eu tenho críticas a ela. Qual a minha crítica? A arte pintada do Gabriele Relotto, embora seja muito bonita, eu acho que o trabalho de composição de quadros prejudica um pouco a leitura, tá? É uma arte muito bonita, mas fica meio prejudicado porque ele coloca quadros muito pequenos em algumas páginas. Isso, com o acréscimo dos recordatórios e textos, faz com que você dê uma forçada na leitura. E cada vez mais, eu particularmente, né, porque leio muitos quadrinhos inclusive, levo em consideração essa questão, para mim cada vez mais é importante, a questão do conforto da leitura, né? Eu prefiro quadrinhos que tenham mais amplitude de quadros, que sejam quadros, não necessariamente quadros grandes, mas tem muitas vezes escolha de paleta de cores, ou escolha do tipo de, o modo como a arte vai ser produzida no material, que deixa o quadrinho mais agradável, menos congestionado, mais observável, mais fácil, mais palatável de se olhar. Não é o caso do quadrinho aqui desenhado, né? E as escolhas de cores também não ajudam nesse aspecto. Dá uma olhada nisso aqui, a página fica bastante carregada. Você olhando essa página, fala, pô, tá bom, Charles, é uma página, nenhum problema, mas depois que você lê o encadernado inteiro, isso aqui começa a cansar a sua vista. Eu preciso te dizer que quando li esse encadernado, após terminar de ler esse encadernado, eu fui atacado por uma cefaleia, dor de cabeça. Fiquei com dor de cabeça lendo esse quadrinho, uma dor de cabeça forte. E pra mim tá muito ligado ao fato de que esse quadrinho usa cores muito fortes, muito vivas, às vezes muito vermelho na arte do Gabriele Relotto em vários momentos, tá? Então, repito, é uma arte muito bonita, mas é uma arte cansativa para leitura, tá? Olha só. Ela vai dando uma certa cansada. E também esse quadrinho, ele tem uma série de informes, que são informes bem legais e fazem parte, são infos, né, da série, relativos à série, mas que os caras colocaram com com esse fundo preto aqui e com as letras em vermelho, cara, isso aqui realmente dá uma desgastada na visão, tá? É o aspecto negativo para mim desse trabalho aqui, então tá ligado essa escolha de cores especialmente. A arte pintada é muito bonita, sem dúvida, mas a escolha de cores, eu acho que mais do que a arte, a escolha de cores acaba dando uma prejudicada no processo da leitura, dá uma cansada para ler esse quadrinho aqui, tá? Tirando isso, vamos agora falar do roteiro do Brian Michael Bendis, e eu preciso te dizer que eu não me recordo de ter lido um quadrinho do Brian Michael Bendis que eu não goste. Impressionante. Não me lembro de um trabalho do Brian Michael Bendis que eu tenha lido e não tenha gostado, tá? O Brian Michael Bendis aqui, ele vai construir uma história
que vai envolver especialmente a figura do Nick Fury. O Nick Fury não Júnior, não o Nick Fury Samuel Jackson, o Nick Fury original, aquele lá, o agente da SHIELD, o clássico Nick Fury, né? Aqui, o que acontece, galera? O plot da história já é de explodir a cabeça, na minha opinião. Tudo começa quando o Nick Fury começa a descobrir, o Nick Fury é um espião, ele começa a fazer umas investigações e ele começa a sacar que vários vilões estão começando a utilizar implementos tecnológicos. Vilões de quinta categoria, vilões que os heróis vivem espancando por aí, estão usando aparatos tecnológicos bastante sofisticados para os seus rendimentos. Começa com numa situação ali em que alguns agentes da SHIELD estão procurando, né, obter uma confissão de um bandido lá. E aí eles começam a perceber que é incompatível com o tipo de crime que ele pratica, os roubos e coisa e tal, e como é que ele tem aqueles implementos tecnológicos super aperfeiçoados e coisa e tal. O Nick Fury vai investigando e no meio dessa investigação ele começa a perceber que tem alguma conexão com o governo da Latvéria. O governo da Latvéria que não está sendo direcionado ali pelo Victor Von Doom, o Dr. Destino. Tem uma presidente, né, uma primeira-ministra que assumiu o poder na Latvéria, e tem conexão com a Latvéria. Aparentemente, o governo latveriano está financiando criminosos nos Estados Unidos para justamente aumentar aí seu poder de fogo e matar e roubar e fazer o que bandidos fazem, né? O Nick Fury vai investigando e começa a reunir uma documentação bastante importante sobre o assunto e apresenta para o presidente dos Estados Unidos. E quando ele apresenta para o presidente dos Estados Unidos toda essa documentação, esse dossiê, ele se dá conta de que, na verdade, há uma articulação entre o governo latveriano e os Estados Unidos. As relações são muito boas. E o governo norte-americano coloca pesados investimentos na mão da liderança política da Latvéria. Ou seja, os Estados Unidos, de maneira indireta, está produzindo as situações que estão levando à morte e o roubo no seu próprio território. O governo americano dá dinheiro para os latverianos que estão, de alguma forma, financiando os bandidos a terem esses implementos tecnológicos. Isso deixa o Nick Fury muito pasmo. Nick Fury é alguém que já viu várias situações acontecendo no governo, ele lembra, por exemplo, do caso de Watergate, ele lembra de todas essas situações, ele fala, eu não vou permitir isso, eu vou acabar com isso, e ele tem um plano muito claro. É um plano secreto, é um plano que ele não revela para ninguém inicialmente. O plano do Nick Fury é derrubar o governo latveriano. Ele quer derrubar o governo, ele quer criar uma situação para derrubar o governo, né? Ele vai atacar num ato terrorista, por que não dizer? Porque é isso mesmo, ele vai atacar num ato terrorista o governo latveriano, derrubar o governo, para que esse tipo de situação acabe. E para isso ele convoca uma equipe que vai lutar ao lado dele. Essa equipe é formada por Capitão América, é formada por Natasha Romanoff, a Viúva Negra, formada por Peter Parker, o Homem-Aranha, Matthew Murdock, o nosso queridíssimo Demolidor, Luke Cage participa dessa equipe também, e mais alguém assim, o nosso queridíssimo Logan Wolverine vai participar da história. O Brian Michael Bendis insere, como sempre, aqueles diálogos super inteligentes, legais que ele consegue fazer, né? Consegue inserir até aqui algumas pequenas pitadas, aliás, nem tão pequenas assim, momentos cômicos na história, até por conta da presença do Aranha. Tem momentos bem engraçados nesse quadrinho, são momentos assim de alívio cômico, né? O quadrinho não é um quadrinho com temática divertida, aliás, o quadrinho tem uma temática bastante pesada até, ele é bastante tenso o quadrinho, ele tem um clima quase de thriller em alguns momentos, um thriller político, sabe? Mas ele tem as pitadas de humor dele que tornam a leitura muito agradável. Quadrinho sensacional, tá? É um quadrinho sensacional e que tá ligado a toda essa fase aí da Marvel Deluxe. É um quadrinho importante e eu recomendo a você a leitura. Esse quadrinho aqui é muito bacana. Eu confesso a você, nunca tinha lido Guerra Secreta, me surpreendeu muito positivamente. Muito positivamente. Esse material poderia ser relançado aí pela Panini, mas tem nessa versão aqui da salva de capa preta. Leia esse trabalho aqui, você vai curtir, ele é muito importante. Se você quer acompanhar aqui comigo todas as resenhas de Marvel Deluxe, as resenhas são sempre sem spoiler, claro, mas esse material aqui é importante para toda essa etapa que vai se construir a partir daí, tá? E esse quadrinho aqui, além de ser importante cronologicamente, é uma excelente história.
Tá? O ponto negativo é aquele que eu já falei, ele é um pouquinho cansativo para a vista, fisicamente cansativo, né? Por conta das letras, escolha de parede de cores ali, dá uma cansada às vezes de ler. Eu tive, como disse para você, uma certa dor de cabeça, literalmente uma dor de cabeça após ler esse trabalho aqui. Mas a história é muito boa, baita gibizão de super-herói, legal pra caramba. Brian Michael Bendis, Gabriele Delotto em Guerra Secreta, recomendo pra você. Link tá aí na descrição, a gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração.